Mas o que eu vejo durante esses 20 anos, eu vejo um homem firme, constante, cuidador da sua família. Eu vi a sua esposa adoecer, eu vi ele cuidar da esposa. Eu vejo o cuidado, o carinho que ele tem com a igreja. E eu vejo uma igreja que ama esse senhorzinho. Ama ele e a esposa. Um homem, vocês estão diante de um homem respeitado e respeitável. E nós temos respeito pela pessoa dele, por quem ele é, pela obra que ele desenvolve. Ele é pastor presidente da primeira igreja batista de Pirituba, é isso? Errei? Igreja Batista Rei dos Reis. É um lugar maravilhoso. Eu já estive ministrando lá, já estive em reunião lá. Eles são acolhedores, eu não vou falar mais, mas eles são um amor. Pensa num amor de pessoas. Eu queria que a família dele ficasse de pé. Apóstola Zita, a Sarinha, vou envergonhar ela agora. Pastor Raquel, Pastor Márcio. A Sarinha, eu vi ela assim, ó, pitoquinho. Eles odeiam quando um velho faz isso, né? Vai falar que me conhece desde criança, né? O Márcio, a Raquel aqui hoje, são pessoas que nós amamos. Como a igreja vai saudá-los? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, sintam-se em casa. A nossa igreja é a igreja de vocês também. Deus abençoe o Senhor, apóstolo, nesse lugar. Que alegria estar com essa família linda de pastores, bispos. Nossa igreja já recebeu a edificação dessa família. E hoje, graças a Deus, estamos com vocês. Era para estarmos aqui há bastante tempo atrás, mas veio a pandemia. Quando a gente pensou que a pandemia ia embora, voltou, aí desmarcamos. E hoje, bispo, quase que... Olha, eu fiz um esforço para vir durante a semana, tomando remédio, porque eu estou me tratando no ombro e eu tive tanta dor nesse tratamento de... Tem umas coisas lá que eu não sei o nome, os médicos falam. Teve um dia que eu senti tanta dor que eu tive enjoo de tanta dor. E sabe como eu me aliviava da dor? Pegando na mão da minha esposa. Ela tem uma mão que alivia as dores. Eu tenho 50 anos de casado. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Fizemos bodas de ouro na pandemia. Amém. E damos graças a Deus por estarmos com vocês. E eu sou um pastor das antigas. Meu filho de criação, Luiz Felipe, eu acho que os bispos conhecem, mora em Foz do Iguaçu. Ele casou com uma irmã, agora é pastor lá também, numa igreja, pastor de jovens. E eu fui ao casamento dele, e depois do casamento eu não fui o celebrante foi o pastor da igreja dele lá. Mas eu fui aquele que trouxe a palavra como pai e tal. Eu aprendi com eles. O Felipe veio e disse, ele me chama de tio. Embora quando ele me apresenta aos outros, ele diz, esse é meu pai. Mas intimamente é meu tio. Os pais dele são vivos. Aí é uma história longa que em outro momento eu conto. Aí ele disse, olha, o senhor não sabe, a igreja dele é mais de adolescentes e jovens, bastante jovens e adolescentes. Os jovens estão pedindo, puxa vida, como é bom ouvir esses pastores das antigas. Eu falei, puxa, que bom. Então eu descobri que eu sou um pastor das antigas. Mas esses dias o médico ortopedista tentou me consolar. Eu disse, olha, está doendo, eu fiz muitas sessões de fisioterapia e não estava ficando bom. Agora, graças a Deus, estou aliviado, não se preocupe.
Aliás, é um milagre, porque eu pedi, Deus, pelo menos me ajude a dar a bênção apostólica. Amém. Com a mão direita. Em casa eu não consigo levantar a mão para pegar um copo, mas na hora da bênção apostólica eu posso levantar a mão para o céu. Oh, glória! Aleluia! É um milagre de Deus. Amém. Aí ele disse, pastor, é que a nossa idade, ele também é da terceira idade, é que na nossa idade a gente fica crocante. Creque aqui, creque ali. Então, duas coisas que eu já aprendi na minha idade. Eu sou crocante e sou das antigas. E Deus continua nos usando. Amém. Obrigado pela honra de hoje e também da celebração tão linda que nós participamos. Foi muito parabéns a vocês todos e muito lindo. Acho que tudo que vocês cantaram e fizeram tem a ver com o texto que eu vou pregar. Amém. Salmo 128. Alguns dizem que este salmo, na verdade, é a segunda parte do 127. No 127 é um salmo onde nós aprendemos que os filhos são presentes do Senhor, e o 128, onde um homem feliz é um homem que tem uma família que é um tesouro. Aleluia. Salmo 128. Vamos ficar em pé mais um pouquinho? Vamos ler esse texto. Vocês acompanham. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a receber sua palavra com um coração manso, Amém. que ela se transforme em carne, coragem, sangue em nossa vida. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Um outro texto que eu quero que vocês mantenham ligado a este está em Lucas 12:34, onde diz: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Quando a gente entra no texto, o sentido original é: onde fores colocando o teu coração, ali tu vais construindo o teu tesouro. Então não é que a gente recebe um tesouro pronto, mas há um processo de construir esse tesouro no qual nós colocamos o nosso coração. E não há um tesouro depois de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Às vezes nós queremos a prata e o ouro dele, e Ele dá. Porém, em Jó capítulo 22 diz que Deus é o teu ouro, e Deus é a tua prata. Amém. E eu diria que a tua família é o teu tesouro. Amém. De que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma e também a nossa família? E às vezes a paz interior. Este salmo é chamado Salmo de Ramagem. Não sei se vocês estranham essa palavra. O salmo de ramagem é aquele que as famílias iam saltando, cantando com os instrumentos na direção da casa de Deus. E este salmo, os estudiosos dizem que ele era cantado
quando paravam no 9º degrau. Eu estive em Jerusalém e estive em alguns degraus do antigo templo. Que Deus leve você que não foi ainda um dia a Jerusalém. Amém. E eu posso imaginar como essas famílias iam cantando este salmo. E pararam para dizer que a fonte da grande realização na terra, que era a família com filhos, vinha de Sião, vinha da casa de Deus, vinha de Jerusalém, vinha do culto, vinha da adoração. Satanás começou tentando destruir a família, desviando a família da casa, da oração, da adoração, da santa presença. E até hoje eu costumo dizer, se você falta um culto no domingo, você não vai sentir muita falta. Mas, se você continuar faltando, o diabo te ajuda, para não sentir falta. Eu posso, talvez, contar nas mãos, em todos esses anos, eu sou pastor desde 1973. Quem não havia nascido ainda aqui? Assim todos. Mas eu e Zita podemos contar as vezes que nós faltamos por algum motivo a um culto. E nossas filhas tiveram que nos acompanhar na mesma jornada. Quando elas se tornaram adolescentes, um dia numa quarta-feira, a mais velha disse assim: pai, a gente não quer ir, já falou pelas outras, a gente não quer ir à igreja hoje. Ah, então tudo bem. Peguei a televisão, coloquei dentro do guarda-roupa, tranquei o quarto, aí ela disse: não, a gente vai. Elas então estavam acostumadas e queriam se desviar da cultura espiritual que nós estávamos passando. Mas nós encaramos o culto como um valor inegociável. Deus criou para nós esse santo privilégio. Amém. Eu acho que a foto mais bonita da terra é pai, mãe e filho sentado no banco da igreja. Amém. E de modo especial quando vem para a casa de Deus. Então, cada família é singular, não há uma família igual, não adianta você tentar imitar. É como a digital das nossas mãos, hoje como os nossos olhos, porque descobriram que os nossos olhos são mais diferentes do que as nossas digitais. Eu fui convidado pelo nosso síndico para tirar uma foto, porque agora para entrar no nosso prédio, tentaram uma invasão lá. Agora a gente tem que chegar lá diante de um aparelho lá e mostrar a cara. Mostre a cara. Porque acham que é mais seguro que a gente entrava com a digital. Então é mais seguro do que a digital. Então há família que é singular. Tem família que interage uma com a outra, estão sempre juntos, querem ir para o shopping juntos. Às vezes eu digo para a Zita: vamos ao shopping. Ela diz: chama as meninas. A nossa família é muito de estar junto. Muito. Mas há aquelas que preferem o tapete limpo, que não vê ninguém em casa. A gente já contou uma vez 20 visitantes de uma vez na nossa casa. Então tem aquelas que preferem o tapete limpinho, então não interagem muito. Outras são tão acolhedoras. Mas há aquelas que preferem ser casal e não família. Casal é quando não tem filhos. A minha doutrina é que todo casal deveria ter pelo menos 3 filhos. Amém. Menos do que isso, eu acho que está fora da Escritura. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que enche a aljava de filhos. E havia aljava para 3 flechas, para 7 flechas, 5 também, e 12 flechas. Eu já encontrei gente que tinha mais de 12 filhos. E eu disse: olha, Deus precisa tratar você, porque você está passando do limite de Deus. Deus disse: povoai a terra, mas não é para você povoar sozinho, né? E então tem aqueles que querem ser casais e não querem ter filhos.
Tem alguns que querem até criar cachorro no lugar dos filhos. Porém, Deus nos fez para sermos família. Amém. Não é bom que o homem esteja só. E isso não quer dizer só sobre o casamento. Nós somos sociais. Nós somos feitos para interagir um com o outro. E Deus fez a família para não haver gente doente de solidão. Amém. No Salmo 66 diz: aquele que está na solidão, Deus lhe dá uma família. É uma bênção. Amém. É um presente de Deus, uma família. E nós devemos agradecer a Deus por isso. E tem aqueles que preferem adquirir bens materiais antes dos filhos. E demoram a ter filhos. Quando os filhos nascem, olham para os pais dizendo: benção avô, benção avó. De tanto tempo que faltou de vida. Parabéns aí ao Sérgio, que teve logo um filho ou uma filha logo no início aí do casamento. Nossa filha primeira veio quase 2 anos depois do casamento. Então Deus nos fez para mutualidade e nos fez para ajudar Ele construir tesouros na terra, porque Deus continua construindo tesouros até hoje. Amém. Que são as famílias. De capa a capa, Deus honra a família. Deus trabalha com a família. Quando Deus quis começar o mundo, Ele criou a família. Quando Deus quis recomeçar o mundo, Ele usou uma família. E assim por diante. Então, esse salmo começa dizendo, no verso 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em algumas versões, tanto o verso 4 como o primeiro, está assim: eis aqui um homem que é feliz. E apresenta a família dele. Então, um homem feliz tem 2 áreas de construção: aquele que teme ao Senhor e se realiza na família que Deus lhe deu. Amém. Então, uma família que é um tesouro tem um líder que leva Deus a sério. Quando a família não tem um líder que leva Deus a sério, isto pode já ser um início de um problema. Porque Deus quer abençoar a família através do marido. A Bíblia diz que Deus, através de Cristo, é o cabeça do cabeça. E a família que não tem cabeça, a família que tem cabeção, mas não cabeça. Então a gente precisa pedir a Deus que os nossos jovens casem com um homem que seja cabeça, aquele que dá direção na casa. É interessante, quando a nossa primeira filha nasceu, eu estava chegando em casa já tarde da noite, umas 10 horas, não lembro bem. Estava passando uma novela da Globo. Isso em 1974. Eu disse à esposa: não vai entrar mais novela da Globo na nossa casa, porque a nossa filha está crescendo e ela não vai aprender isso. Em 1974 foi o último ano que entrou novela da Globo na nossa casa. E a esposa disse: estamos juntos, porque uma mulher sabe, a Bíblia diz, edifica a sua casa. Ela é ajudadora do marido. E o marido que é cabeça e não cabeção é aquele que dá uma direção de Deus na sua casa. Através do marido, Deus pode governar a casa e abençoar a casa. Mas isso começa no casamento. A moça namora com o rapaz diz assim: vamos comer uma pizza hoje? Ah, não. Hoje eu quero ir para o cinema. Ah, mas eu quero comer uma pizza. Vamos para o cinema. Mas eu queria comer uma pizza. Rapaz, se você vai casar, você tem que treinar desde já. Pega na mão da moça e diz: hoje é pizza. Filme é outro dia. Senão não vai treinando, meu.
E aí você tem um cabeção dentro de casa cultivado pela mulher. O marido foi chamado para ser o sacerdote. E através do seu sacerdote, o que é um sacerdote? É aquele que conduz a sua família para o altar. Então é necessário que tenha o sacerdote e não seja apenas uma possibilidade. Veja a importância do líder como sacerdote. O Instituto de George Barna, que é o Instituto Barna, fez uma pesquisa sobre a importância da liderança do homem na casa. Por exemplo, se uma criança se converte e se une à igreja, a possibilidade de a família se unir à igreja também é de 2%. Então, quando nós trazemos uma criança para a igreja, tem 2% de possibilidade de trazer a família para a igreja. Nossa igreja tem um bom trabalho com crianças, inclusive com meninos, especificamente meninos de 9 a 16 anos. Nós começamos esse trabalho com 8, acho que já tem 25 agora. Amém. Veja, agora se a mãe se converte, a possibilidade de vir a família para a igreja é de 17%. E se o pai se converte, a possibilidade de vir toda a família é de 93%. Amém. Então você percebe que Deus criou o homem para ser esse fator agregador, esse fator edificador da sua casa. Então, se você quer ter uma família que é um tesouro, precisa ter um líder que é um sacerdote. Amém. Diga: a minha casa terá um sacerdote, um sacerdote, um cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu preparo os casais para o casamento, e alguns meses antes eu peço dois livros para eles lerem, e eu recebi a queixa de uma das jovens que eu preparei. Esse livro do que o senhor está indicando está desatualizado. Eu falei: não diga. Por quê? Aqui está falando que a mulher tem que obedecer o homem. Eu falei: e você não vai obedecer não? Você não vai, eu vou falar com o rapaz na entrevista. Ele disse: não, é que eu vou, mas é que tem que falar de outro jeito. As moças estão influenciadas pela filosofia do mundo, mas Deus chama a mulher para ser ajudadora e não a mandadora. Diga amém. Amém. Às vezes nós perguntamos: qual foi o problema de Abraão? Sabe como Sara é conhecida entre os judeus? Mandona. Embora Pedro diga que as moças têm que olhar para Sara, chamava o seu marido de Senhor. Mas é assim: Senhor, eu quero que você faça isso, tá bom, Senhor? O irmão me disse: lá em casa eu sempre tenho a última palavra. Falei: é mesmo? E qual é a última palavra? Está bem, deixa comigo. Claro que tem a ver com senso, tem que haver bom senso. Mas se o marido diz: vamos mudar de casa, a mulher pode colocar todas as fichas na mesa. Por que ela acha que não deveria? Mas se o homem diz: vamos mudar, elas estão juntas. E não vai dizer depois: bem que eu falei, seu cabeção. Não vai dizer não. Porque Deus vai trabalhar ensinando o marido. E o marido só aprende quando erra. Nós, os homens, aprendemos muito quando erramos. Às vezes a gente fica calado e não reconhece o erro. Mas é necessário reconhecer e dizer: você estava certo. E vamos junto. E ter a ajuda da esposa. Mas há uma outra coisa também, que um lar que é abençoado por Deus tem uma mulher emocionalmente saudável. No verso 3 diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Veja, esposa como oliveira, e os filhos como rebentos.
A oliveira, primeiramente, é uma planta expansiva e fala de mulher que tem muitos filhos, mas também de uma mulher que se dá. A oliveira também produz riqueza, e a oliveira nos ensina que um homem, quando casa, ele já fica próspero. Basta casar que ele já entra em outro nível de prosperidade. Amém. E a oliveira dura até 3.000 anos. Então ela é símbolo de casamento durável. Amém. O meu casamento quase acabou com 3 meses. Eu e Zita namorávamos antes da minha conversão. Eu estava no exército, era pouco tempo no exército, e eu me converti. Naquela época não havia discipulado, e eu estava pensando, e agora? Zita não é crente, é filha do diabo, agora eu sou filho de Deus. Mandei uma cartinha para ele, está terminado porque você é filha do diabo e eu sou filho de Deus. E não quis mais ver, ela também não me procurou. E mais ou menos 4 anos depois, eu a encontrei na fila de um cinema para ver os 10 mandamentos. Aí eu a vi, falei, você aqui, sim, vai lá em casa, vai tomar um café lá em casa. Gente, ela tinha um irmão que era de um caráter dificilmente você encontra igual, um homem sério. Só tinha um braço porque ele perdeu a mão soltando rojão. Mas só de olhar para a gente dava medo. Quando ela disse assim, vai tomar um café lá em casa, eu falei, vou nada. Ele vai querer saber o que aconteceu. Mas nós estávamos numa campanha, naquela semana, com o pastor Antônio Maurício, que veio de Portugal, pregando na Igreja Batista, lá na Penha, no Rio de Janeiro. E o pastor desafiou que à noite todo mundo tinha que trazer alguém naquele dia de conferência. Falei, pronto, achei um. Você vai vir um pastor de Portugal e tal. Convenci, ela foi. E naquela noite, ela se converteu. Amém. E quando nós nos casamos, nós éramos crentes. Graças a Deus. Então, esta mulher comparada à oliveira frutífera, que dura o casamento, é a mulher que traz alegria. Mas aí eu casei e eu não tive pai. Meu pai deixou a minha mãe, eu era muito pequenininho. Depois deixou a segunda vez, deixou a terceira vez. E quando a minha mãe morreu, eu tinha mais ou menos 13 anos em Fortaleza. Então eu não aprendi nada a não ser a dureza do meu pai, que eu lembro de algumas coisas. E eu fui para a roça. Aprendi a fazer farinha, rapadura, mel. Trabalhei com meu tio, cuidar de ovelha. Levei muita marretada de ovelha, muita queda. Mas eu tinha um desejo de estudar. E eu fui para o Rio de Janeiro. E foi assim que eu conheci Zita, no Rio de Janeiro. E aí, eu casei, mas eu não tinha exemplo de lar. Como que é marido, como que é mãe, como que é uma família. E eu era, e ainda sou cearense. E o cearense é metido a machão, é muito, cuidado com o cearense. Na minha infância, eu lembro de um cearense matar um outro com uma peixeira, fazendo assim na barriga do camarão. Debaixo do pé de... Até hoje está aquela imagem na minha mente. Então, casei. E no terceiro mês, quando eu entrei em casa, Zita estava arrumando a trouxa. Eu falei, o que está acontecendo? Vou embora. Eu falei, peraí, embora por quê? Porque o homem que eu conheci na igreja não é o mesmo com quem eu casei. E aí eu descobri que a trouxa também era eu era um trouxa também. Eu disse, me perdoe, se você não for embora, eu vou aprender a ser marido.
E ela ficou. Estamos há 50 anos aprendendo. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, o seu lar é para ser duradouro. É para ser durável. Não é para acabar, mas precisa de humildade para aprender. Não adianta tentar ser turrão, porque não funciona dessa maneira. A gente precisa da bênção de Deus em cada decisão, em cada palavra que nós usamos. Eu sempre digo para os que vão casar: tire essa palavra jamais, você nunca. Há muitos que dizem para o marido: você nunca, mas negativo. Se for para dizer você nunca faz a coisa errada, aí pode sim. Você jamais lembra disso. Não fale isso, porque ninguém é nunca. Você nunca lava os pratos. Olha que mentira. Não lava o prato todo dia, mas ele lava alguma vez. Então por isso não pode dizer nunca, nem jamais, porque mente quem diz isso. Então nós precisamos ter uma esposa que nos apoie com emoção saudável. Não pode ser uma mulher, um cara de testemunho de Jeová na segunda-feira. Não pode. Não pode ser uma mulher que anda cheirando a óleo, fedida a óleo, queimado. Você entra em casa e pergunta: queimou o feijão? Não, o homem precisa de uma mulher limpa, cheirosa, bonita, igual Zita. Amém. Pensa numa pessoa vaidosa para comprar uma roupa. Minha filha mais velha, minha filha do meio e a caçula. E eu pergunto: com quem elas aprenderam isso? Na adolescência, pai, acompanha a gente que a gente vai comprar roupa. Então tá bom. Vamos à Lapa? Vamos. Subimos a Lapa, descíamos a Lapa. Ah não, pai, só tem coisa brega. E para onde vamos agora? José Paulino. Lá vai da Lapa para José Paulino. Subia, descia, não tem, pai. E agora? Vamos para a rodoviária, porque lá na rodoviária virou um shopping. Virou um shopping que agora não tem mais também, né? Lá vai nós para o shopping. Também não tem. E agora, quando nós vamos? Em Santo André tem umas lojas boas. A gente pegava o trem, ia para Santo André e não tinha. Aí acontecia o quê? No trem elas decidiam: vamos lá Lapa mesmo. Eu não sei se você é assim, mas as mulheres são difíceis de comprar roupa. Tem aquela que torra o dinheiro quando tem imediatamente. As nossas não, elas vão guardando até ter algo que realmente funciona. Então, essa alegria da oliveira, do óleo e também como videira, que é o vinho da alegria. A Escritura mostra Jesus restaurando a alegria de um casamento, produzindo um vinho novo, diferenciado. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, nem vinho. E um dia desse alguém me confrontou: ah, mas até Jesus bebeu vinho. Falei: mas olha, a palavra vinho que Jesus bebeu não é a mesma para o vinho comum. Ah, mas ele bebeu. Eu falei: tudo bem, bebeu, mas eu não bebo. Não sou Jesus. Aí, mas está escrito até na Bíblia: toma um pouco de vinho. Eu falei: não, complete. Por causa do estômago. Vai tomar esse vinho que você compra no Carrefour, para ver se faz bem ao estômago. Não, mas até Jesus colocou vinho no casamento, mas todo mundo disse que o vinho era diferente. Mas se for o vinho que Jesus fez, aí eu bebo. Se você tiver esse, você pode trazer. E aí a conversa termina. Então, você tem que na sua casa e na sua vida ter os princípios e não negociar. Não adianta você querer fazer, porque alguém falou, porque alguém não sei o quê. Você tem que abrir a palavra de Deus e viver pelo princípio.
e não pela cabeça de alguém. E na sua casa, você precisa viver o princípio na sua casa. Ah, mas todo mundo faz. Mas a minha casa não é todo mundo. A minha casa é de servos de Deus. Então nós somos diferenciados. Deus não nos chamou para sermos iguais e nem parecidos. Nos chamou para sermos diferentes mesmo. E não basta ser crente, é preciso parecer ser. Eu estava numa pensão no centro de São Paulo, tínhamos ido comprar livros, eu e Zita, nós adoramos comprar, eu adoro comprar livros. Gente, se eu tiver dinheiro, eu tomo tudo em livro. E a Zita adora comprar a última Bíblia que saiu. Aí eu falei, vamos comer nessa pensão. Aí Zita, não sei não se eu vou comer aqui não. Mas vamos sim. Não sei se eu, não sei se eu gosto do tempero daqui, tal. Tá bom, mas vamos, você come uma batatinha frita, a moça, como você gosta de alguma coisa lá, vai lá, pede lá. Aí quando eu cheguei lá na pensão, eu puxei a cadeira para a Zita sentar. E ela sentou. E eu percebi que uma família que estava assim, olhou para nós e cochichou. Estão falando mal da gente. Sentei, fiquei esperando, conversando à mesa. Quando eu fui pagar, a moça disse, e eles ainda estavam lá, disse, sua refeição está paga. Eu falei, paga? Como assim? Aquela família, aquele senhor ali pagou. É mesmo? Aí eu disse, olha, muito obrigado. Ele disse, sabe por que eu paguei a refeição de vocês? Há muito tempo eu não vi um marido puxar a cadeira para a mulher sentar. Eu disse para a minha família, esses merecem a gente pagar. Ô, glória! Marido, quando chegar numa pensão agora, vai puxando devagarinho, para ver se as pessoas olham e você recebe a bênção também. Profetizo isso! Amém! Sabe o que é que eu estou dizendo? Não basta ser crente, precisa parecer nas ações também. Amém! De ser crente, construindo essa família que é uma bênção. E finalizando, uma família que é um patrimônio, tem filhos agarrados aos pais. A Bíblia chama de brotos. E eu queria entender os brotos. Eu sabia o que era broto, que a Bíblia chama de rebento, mas hoje eu procurei uma árvore. Falei, eu vou procurar uma árvore para eu entender melhor o que é um broto. Então, perto do açougue tem uma árvore assim. Aí eu cheguei lá, cheio de rebentos ou de brotos, nascendo da raiz, e tem um que espigou. E os outros que nasceram aqui no meio, nenhum nas pontas, mas no meio. Sabe o que eu aprendi? A Bíblia diz, são como brotos, filhos agarrados aos pais desde a raiz. Amém. Isso significa que nós temos que carregar pegados a eles a cultura deles, a formação de valores que eles nos deram. Vir à igreja com os pais é uma cultura que você aprende e precisa ser passado para os filhos dos filhos. Amém. O texto termina dizendo que Deus vai abençoar os filhos dos filhos. Amém. Desde Sião, desde a sua casa, desde a palavra, desde a adoração, debaixo de um sacerdócio. Amém. Essa família será invejada entre as pessoas. Eu não sei se você leu um livro chamado Mamãe Catarina, uma crente batista que se converteu, Copacabana. Ela conta a história no livro dela, na biografia dela. Ela disse que passou 20 anos tentando fazer uma macumba para o crente e não pegava. Ela queria ver o crente doente, passando na rua dobrado, doente. E ela vinha para a porta do apartamento dela, olhando lá embaixo. Estava mais feliz do que no domingo passado. Estava mais feliz do que no...
E ela conta, não é possível. E lá vai aquele crente, a esposa e uma filhinha. Daqui a pouco lá vai o crente, a esposa e 2 filhos. E daqui a pouco o crente, a esposa e 3 filhos. E sempre felizes. Este salmo diz que a família é feliz cantando para a casa de Deus. Ela diz, eu vou acompanhar esses crentes. O Deus dele é muito forte. Ele tem um santo mais forte do que o meu. E ela disse que foi, dobrava na esquina, viu onde eles dobravam, lá vai ela correndo, via de novo, até que viu, entrou na igreja deles. E ela conta a história. Eu saí de lá sendo um deles. Amém. Eu me converti naquela noite, porque eu vi um crente passar na rua com seus filhinhos, felizes para a casa de Deus. Amém. E aqui está o salmo dizendo, esse é o homem feliz, que vai com a sua família para a casa de Deus, cantando. Então não permita que Satanás tire a sua alegria no domingo de manhã. Onde está bem? Onde colocaram o sapato? Por acaso o sapato é meu? Não. Vamos pedir a Deus que o domingo comece feliz. Amém. E vamos adorar juntos na casa de Deus. Amém. Então nós precisamos construir uma família e os filhos sejam agarrados aos pais. E eu olhei aqueles brotos nascendo das raízes e eu olhei para a água assim, meio michuruca, meio assim capenga, e os brotos vivos. Falei, estão tirando a vida da mãe, toda essa vida aí bonita, verde, espigada, estão sugando da mãe e do pai. Queridos, um lar que é um patrimônio, um tesouro de Deus, queridos, é um lugar de milagres. Amém. É um lugar de milagres, de muitos milagres. É um lugar de prosperidade. Quando eu decidi ser pastor, eu e Zita, ela deixou o trabalho dela e eu deixei o meu. Nós somos viver pela fé. O nosso pastor nos dava uma oferta. As irmãs me deram um sapato chamado Vulcabras, não sei se ainda existe. Calcei aquele sapato durante 4 anos. Eu limpava aquele sapato com tanta dedicação para parecer novo cada semana. 4 anos. Mas foi um momento difícil. Nós descobrimos que Deus não faz milagre para quem não precisa. Mas onde há uma necessidade, Deus vai dar provisão. Amém. Aleluia. Um dia nós estávamos na igreja, aliás, eu ia orientar um grupo para batismos. Foi muito interessante. Falei com Zita. Eu vou para a igreja, depois eu volto. Ela disse, não tem nada para a gente comer amanhã. Falei, não é possível. Não tem mais nada. Falei, misericórdia. Aí eu falei com o Zita, tem tanto tempo que a gente não jejum que agora a gente vai fazer para Deus trazer a provisão. Eu fui lá, orientei, sorrindo, os irmãos nem sabiam o que estávamos passando. Quando eu voltei, Zita estava chorando. Um irmão que morava a mais de 20 quilômetros de distância. A irmã chegou na despensa dela. Quando ela abriu a porta, Deus disse para ela, manda tudo para o pastor da igreja. Ela não era da nossa igreja. Manda tudo para o pastor da igreja. E aí, um corredor como esse, a Zita foi colocando as coisas. Encheu o corredor da porta. Glória a Deus. Gente, até bacalhau que ele não lembrava mais do cheiro tinha. E eu disse, Zita, se Deus mandou tanto, deve ter alguém que está precisando.
Nós não terminamos de guardar as coisas, alguém bateu a porta, dizendo, pastor, estou desempregado, estou passando necessidade. Eu falei, não, irmão, entra aí, Deus já mandou tudo. Eita Deus. Ajudamos aquele irmão. E no dia seguinte, antes de irmos para a igreja, nós estávamos tomando café da manhã no domingo, alguém bateu a nossa porta. Aí eu abri e tinha um irmão com um frango pendurado na mão. Eu falei, o que é isso, irmão? Ele disse, pastor, eu fui dar comida para os frangos hoje de manhã e Deus disse assim, leva um frango para o pastor. E eu vim trazer um frango. Você sabe que tinha uma menina que estava morando conosco naquela época? Ela disse, agora eu creio em milagre. Hoje ela é casada com um homem de Deus e vive aqui em Guarulhos. Amém. Esqueci o nome. Edivânia. Deus nos deu a bênção de cuidar de vários e ela foi uma delas. Ela disse, eu creio em milagres. E ela está numa igreja em Guarulhos. Glória a Deus. Nós nos comunicamos pela mídia de vez em quando. Ela diz, estou com tanta saudade, vou visitar, mas nunca vem. Então nós precisamos ter milagres. Deus faz milagres. Nossa casa, todos são de milagres. Todos nós somos milagres de Deus. Por exemplo, ali está a pastora Raquel. Ela nasceu muito pequenininha, mas sempre foi bonitinha. Agora a Flávia, quando eu olhei para a Flávia, quando ela nasceu no hospital, eu olhei, falei, Deus, que pecado que eu cometi para ter uma filha tão feia desse jeito. E hoje a Flávia é linda, né? Deus mudou tudo. E ela, com 20 dias de nascida, ela foi para o hospital e ela foi desenganada. Os médicos disseram para mim que eu podia cuidar do funeral da minha filha, que ela não iria escapar. Cheguei em casa, falei com Zita, ela disse assim, médico não tem o último diagnóstico, a última palavra. Você é pastor e está acreditando nisso. Ele me deu uma bronca. Devia ter fé. Ela foi, chamou uma enfermeira, uma parteira, e chegou lá no hospital. A Raquel estava com todos aqueles aparelhos. Ela falou assim, pode tirar esses aparelhos que eu vou levar minha filha. Aí disseram, não, mas tem que assinar, essa menina vai morrer nos braços de vocês. Ela não esperou. Ela e a parteira praticamente roubaram a Raquel da enfermaria e saíram correndo para o táxi. E eu fiquei assinando lá no hospital que eu me responsabilizava. E a neném foi, a Raquel, pequenininha, ela estava quase explodindo, barriga assim. Foi levada para o hospital. Eu acho que a rua era a Rua do Espírito Santo, era a Rua do Espírito Santo. Olha o nome da rua. Hospital na Rua do Espírito Santo. Quando chegamos lá, os médicos fizeram uma junta médica, colocaram Raquel e eu fui para longe porque eu não conseguia ver. Eu estava fora de mim chorando e eu fiquei lá embaixo de uma escada chorando, orando. E aí eu escutei o grito da Raquel. Primeira coisa, falei, apertaram ela demais. Segunda coisa, ela está viva. Gritou. Aí eu vi, a Zita já tinha ouvido os médicos e eles disseram, estavam dando um remédio errado para sua filha. Estavam tratando como se ela tivesse epilepsia. Ela está com problema gástrico. Ainda bem que vocês a trouxeram. E ali está a pastora Raquel. Glória a Deus. Amém. Então, se você tem na sua casa os princípios de Deus, Ele vai prosperar você. Amém. Ele vai fazer milagres. Amém. E vai ser a sua casa um pedacinho do céu. Para onde você vai, você fica com saudade para voltar. Amém. Não tem lugar melhor do que a nossa própria casa. Amém. Que Deus ajude você a ter essa família que vale como joia preciosa. Não é sua prata, porque a Bíblia diz que a sua prata é Deus. Se você ainda, quem não casou ainda aqui? Tem poucos, né? Que Deus ajude que vocês casem
Mas mesmo os casados, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando nós casamos, nós não precisamos mais obedecer nossos pais, mas a honra não acaba nunca. Ela sempre permanece. Eu aprendi isso porque eu aprendi na palavra. Eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou matar minha madrasta. Meu sonho. Aí eu me converti. Eu falei, agora eu não posso mais. Pedi perdão a Deus, pedi que Ele me desse amor pelo meu pai. Gente, quando eu me converti, a minha madrasta, quando eu ia orar, ela pegava comida e jogava na rua. Eu passava o dia sem comer. Eu tinha muita raiva. E aí Deus foi colocando amor no meu coração. Eles me consagraram em Canindé, que é o lugar de Romaria do Ceará, para ser frade franciscano dos frades pobres, daqueles que têm uma mochilinha aqui para receber esmola. Mas com a morte da minha mãe, com a separação dele e com o rodízio que nós tínhamos em casa, isso foi por água abaixo. E eles foram para Umbanda e eu também acompanhei. Nunca recebi um espírito que chamam de santo. Mas no dia da minha conversão eu senti como se o inferno todo tivesse me cercado. E o pastor teve discernimento e orou e eu fui liberto naquela noite. Amém. Mas, no dia do meu casamento, eu fui lá, falei com Zita, no noivado, eu fui lá para honrá-lo. Eu estava aprendendo a honrá-lo, aprendendo a fazer diferença. Meu pai não presta, mas é meu pai. Ele tem um caráter ruim, mas é o meu pai. Então eu fui honrá-lo. No dia que eu fui comunicar que eu ia deixar a vida militar para ser pastor, fui com Zita, ele colocou a mão na minha testa e perguntou para Zita, ele está com febre? Não é possível que ele vai fazer isso. E a Zita adorava meu pai. E então, nós casamos. Os espíritos falaram que se eles fossem ao nosso casamento, nos matariam ao sair do culto. Quando eles não entraram, ficaram na porta. E quando eles saíram, a minha madrasta foi atropelada quando saíram do culto. E tudo bem, ficou boa, não teve muito problema. Nasceu a primeira filha, mandamos carta, pedimos para ele visitar, nunca visitou. Ele vinha até Aparecida, mas não vinha na nossa casa. Nasceu a segunda, nasceu a terceira, nunca. Mas aí veio a primeira, nós levamos ao rio e dizíamos, esse é seu amor, peça a bênção a ele. E nós tínhamos a prática, eu pegava na mão do meu pai e dizia, bênção do meu pai, eu beijava a mão dele, ele beijava a minha. Nasceu a segunda, aí a gente já levava as duas. Nasceu a terceira, a gente levava as três. Na última vez que nós levamos, para ele abençoar as netas. E as meninas sabendo que ele era avô. Não tinha mais ninguém naquele apartamento. No endereço que estava lá, o dono do apartamento disse, olha, aqui a sua madrasta deixou esse endereço. Pedi a todos os amigos do Rio que descobrissem esse endereço para mim. E um dia um pastor me escreveu, esse endereço não é do estado do Rio de Janeiro. Pode ter certeza disso. Aí esqueci. Passaram-se 8 anos. Um dia nós estávamos orando. Tinha uma família da igreja na nossa casa. E enquanto eu orava agradecendo a comida, Deus disse, e era um domingo, mais ou menos 1h30 da tarde.
Eu podia ouvir a voz de Deus entranhada assim em mim, como se fosse uma pessoa do lado. Ligue para o INSS e peça o endereço do seu pai. Eu parei um pouco. Aí eu falei assim, não tem, porque eu tinha ouvido Deus falar isso. Os irmãos pararam, estavam me olhando. Mas eu disse, se foi Deus que falou, então liga logo. Eu liguei. A moça disse assim, trote é crime. Porque eu falei, eu estava orando e Deus mandou que você me dê o endereço do meu pai. Aí a moça falou assim, ainda fica usando o nome de Deus. Trote é crime. Eu falei, não, moça, eu sou pastor. Eu não preciso mentir. Eu não vejo meu pai há 8 anos. E, por favor, Deus disse para você me dar o endereço dele. Olha, não podemos entrar no sistema a não ser com autorização. Mas, espere um pouco. Eu posso lhe fazer um teste para ver se o senhor está falando a verdade? Pode. Me dê o nome de um pastor famoso aqui de São Paulo. Aí eu pensei, pastor Irlande Pereira de Azevedo, meu professor de filosofia cristã, pastor Eli Fernandes, orou na minha formatura de letras, foi um orador, aí, esse. Falei, pode ser o pastor Eli Fernandes da Igreja Batista da Liberdade? Ela falou assim, meu Deus, é o meu pastor. Jesus. Eu acredito. Ela disse, aguarde um pouco, em 5 minutos, ela disse, só tem uma pessoa no Rio de Janeiro com o nome do seu pai e que tem o nome da mãe que o senhor me deu. Peguei uma família, fomos ao Rio de Janeiro, uma família me ajudando a dirigir. Quando eu cheguei lá, ele não nos conheceu. Aí nós ficamos dentro do carro, um Santana, e eu disse, eu tenho um recado para o senhor José Moreira dos Santos. Por quê? Teve algum problema com ele? Não, é coisa boa. E não me conheceu. O senhor está falando com o próprio. Aí eu desci no carro, peguei a mão dele e disse, benção meu pai. Aí ele chorou. Estava abandonado, minha madrasta tinha deixado. E aí, cheio de problemas de saúde, diabetes, hipertensão, etc. Uma vizinha caridosa estava ajudando o controle dos remédios. E eu e Zita estamos ajudando agora com uma oferta para a vizinha, que era enfermeira, com 6 meses depois. Ele foi. Mas quando nós, um dia, estava lá na cidade de Piabetá, no sítio, nós estávamos embaixo do galpão, do lado da casa. Aí ele disse, filho, a tua mãe foi a melhor mulher que eu já conheci. Muito bondosa. Eu disse, pai, já virou cinza, mas Deus pode fazer tudo novo. Falei de Jesus para ele. E aí veio a lembrança, quando ele me disse aquilo. Minha mãe foi atropelada, eu tinha 13 anos, meus tios nos levaram para a roça. Ela não foi sepultada como indigente, porque meu tio chegou a tempo. Eu lembro desse lado aqui, a cabeça rachada, e eu podia ver a carne, que ela caiu em cima de uma pedra, estava nos levando para a escola, e quase todos nós morremos com aquele caminhão que atropelou minha mãe. Na véspera do falecimento dela, que eu ainda fui levar um lanchinho, quando cheguei lá, ela estava no necrotério. Na véspera do sepultamento dela, ela me colocou do lado, desse lado, colocou a mão assim no meu ombro e disse, eu me olhando, filho, seja um bom homem, não seja como seu pai. Os pais querem ouvir as melhores notícias dos filhos. E o que vocês podem fazer para ter uma família abençoada é praticar o princípio da honra. Eu sepultei meu pai, fui lá com Zita, 6 meses depois que Deus me deu o endereço deles.
sepultou do lado do Garrincha, foi sepultado do lado do Garrincha. Olha o enxerido, ficou famoso, lá do lado do Garrincha, na cidade de Piabetá. Que Deus dê a vocês uma família onde haja um sacerdócio que honra a Deus, e todos dentro de casa honrem a Deus, honrem uns aos outros, mas acima de tudo, honrem aos sacerdotes, porque é o primeiro mandamento com promessa. Amém. Que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Baixa a sua cabeça. Eu não sei, não conheço vocês, mas se você foi tocado por essa mensagem, quem sabe você pode dizer: eu não tenho sido um bom sacerdote, eu não tenho vivido à altura do que Deus me pede, ou eu não tenho honrado os meus pais como devo honrar. Às vezes eu os entristeço. Quem sabe o Espírito de Deus está tocando para você mudar isso. E aí Deus começa a fazer milagres na sua casa. Amém. Se você quiser, não precisa falar nada. Só precisa vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos moldar. Aleluia. Nos servos e servas que o Senhor quer que sejamos. Amém. Amém. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Aleluia. Que haja comunhão, respeito, honra, alegria na adoração. Sim. E que os filhos acompanhem, levando o DNA do Senhor e da cultura dos pais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Se você quiser, você pode vir aqui à frente e nós oramos. Você estará dizendo: apóstolo, Deus tocou meu coração e eu preciso consertar. Não leve para casa, deixa aqui no altar, se for o caso. Amém. Alguém? Jesus. Amém, Jesus. Mais alguém? Oh, Deus. Sua vida aqui é para dizer: eu vou cooperar para ter uma família que seja um tesouro. E Amém. cooperar para a minha família ser um tesouro. Amém. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Não leve para casa o que Deus está lhe pedindo para fazer agora. Amém. Oh, Senhor poderoso, opere tuas maravilhas, Senhor. Oh, Deus, Senhor, eu quero deixar voltar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. o Senhor está vendo o que está em cada coração. Os teus servos, teus filhos amados vieram aqui porque o Senhor está fazendo uma reforma, Aleluia. está dando um novo tempo, está abrindo novas portas. O Senhor está dando a eles a chave da bênção, da prosperidade na casa. E eu peço que o Senhor evidencie isto já nos próximos dias. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro por eles, que os abençoes Amém. e os proteja, Em nome de e que assim seja, em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Deus abençoe, podem sentar.